Apesar de Americana estar entre os municípios com maior número de óbitos por dengue no país, após enfrentar um dos piores surtos da doença em sua história, a cidade já apresenta sinais de queda no número de casos. Segundo dados da Vigilância em Saúde, nas últimas 2 semanas foi registrada uma redução nas notificações da doença, o que pode indicar o início do controle da epidemia. Ainda assim, as autoridades reforçam que o combate ao mosquito continua intenso e que a população deve manter os cuidados preventivos. O decreto de emergência em saúde pública, publicado pelo município, permitiu agilidade na aquisição de insumos, contratação de profissionais e abertura de leitos, além de possibilitar que o município pleiteasse recursos junto ao Ministério da Saúde. E para entender como a saúde se mobiliza em momentos de crise epidemiológica como este, nossa equipe conversou com o secretário de Saúde, Danilo Carvalho. Quando a gente começou o mês de janeiro, nós tivemos praticamente 1.000 casos. Isso já me alertou em relação aos anos passados. Fevereiro e março foi o nosso pico. Então, a partir do momento em que se ampliou a curva epidemiológica, eu conversei com o prefeito na perspectiva de termos um decreto que nos amparássemos, porque imagine, se a curva só aumentasse e eu precisasse ampliar leito, contratar equipe, então eu tinha que ter celeridade. Então, a perspectiva do decreto foi nos prepararmos que, caso o pico aumentasse ainda mais e eu precisasse ampliar a rede de uma forma mais célere, eu tivesse todo o arcabouço legal que um decreto de calamidade nos permite. Sem falar também que, numa perspectiva, nós pleiteamos recursos para o Ministério da Saúde e o próprio Ministério da Saúde, ele observa se o município decretou calamidade até para conceder recursos adicionais para o combate à dengue. Hoje nós temos uma ferramenta que nós criamos, que é numa perspectiva de fazer o monitoramento, e aí a gente identifica os bairros que têm mais incidência e nós vamos planejando o cronograma de ações de combate ao vetor que eu acabei de citar nestes bairros com maior incidência. O mapeamento epidemiológico realizado pela Prefeitura aponta os 10 bairros com maior concentração de casos de dengue. Em primeiro lugar, aparece o Cidade Jardim, com 440 registros, seguido pelo Zanaga, com 329 registros. O Parque da Liberdade contabiliza 318 casos, enquanto o Jardim da Paz soma 255. Na sequência, aparecem o Parque Novo Mundo, com 215, o Jaguari, com 207, o Parque Gramado, com 197, o Novo Carioba, com 153, o Jardim Brasil, com 150 e o São Jerônimo, com 144. A distribuição dos óbitos, no entanto, é difusa por toda a cidade. Dos óbitos confirmados, mais da metade foram de pessoas com mais de 60 anos. Sendo que 75% desses pacientes apresentavam comorbidades, que reforça a vulnerabilidade da população idosa frente à doença. Indiscutivelmente, a questão do vetor está relacionada, é multifatorial. Só para você ter uma noção, desde um copo plástico que você coloca no jardim da sua casa, e se você deixar exposto há vários dias e ele tiver água, ali pode ser um possível foco de criador. Então, o descarte irregular é uma das questões que faz com que exista uma possibilidade maior de termos esse número de focos, né? E aí, nessa perspectiva, nós estamos intensificando também a questão de visitas a terrenos que estão fechados, imóveis desocupados, porque também são possíveis focos de criador de dengue. Então, como eu te falei, é uma questão multifatorial. Não se tem uma única perspectiva, são um conjunto de fatores que leva a essa proliferação do vetor. Em momentos como esse, a administração pública atua de forma integrada, reunindo diversas secretarias em um trabalho articulado e multidisciplinar. A Secretaria de Saúde, por exemplo, utiliza drones para monitorar terrenos fechados e conta com a possibilidade de entrada compulsória nesses locais, conforme previsto no decreto de emergência. E a gente tem utilizado drones principalmente, como falei, para terrenos que são fechados e que a gente tem, por exemplo, imagina a gente, ele não consegue ver um terreno que está fechado. Então, a gente utiliza drone e uma das coisas que o decreto nos possibilita é que se a gente não conseguir contato com o dono do terreno, pelo próprio decreto de calamidade, a vigilância, ela é a autoridade sanitária, ela pode adentrar o imóvel, visto que o decreto nos dá esse amparo, desde que seja claro, para combater o vetor.
A gente tem toda a questão, não só com a Secretaria de Obras, mas a própria CPFL também tem nos ajudado. A gente fez parceria com a CPFL, que eles também andam, né, a cidade inteira e, na perspectiva, identificou, viu que teve algum tipo de não conformidade, a vigilância está apta, sim, a multar, enfim, a usar todas as sanções que são inerentes ao controle da vigilância sanitária, mas reforçar não só a questão da Secretaria de Obras, mas a gente está com parceria com a Defesa Civil, com a Secretaria de Meio Ambiente, com a Secretaria de Educação, com o Conselho Municipal de Saúde, enfim. Uma das coisas que o decreto trouxe é que a gente instituiu uma sala de situação, e uma sala de situação que ela é composta por inúmeros segmentos da sociedade, e todos estes estão participando ativamente dessa questão do combate à dengue. Durante o pico da epidemia em março, a cidade enfrentou forte pressão sobre o sistema de saúde, com relatos de demora nos atendimentos. Para aliviar a situação, a rede básica foi capacitada para manejar os casos de dengue, oferecendo hidratação e realizando exames laboratoriais com entrega de resultados no mesmo dia. Outro ponto de preocupação foi o atraso na busca por atendimento médico, o que agravou os casos e aumentou a letalidade, especialmente entre idosos e pessoas com doenças crônicas. Por isso, o secretário reforça o apelo para que a população procure imediatamente as unidades de saúde ao surgirem os primeiros sintomas, pois o manejo precoce pode evitar complicações e salvar vidas. O que a gente tem identificado, que infelizmente algumas pessoas já procuraram a unidade de saúde já tardiamente e, consequentemente, a doença evoluiu muito rápido. Então, é claro que a gente viu a grande maioria idosos com comorbidade, então o que a gente tem refeito é um apelo que percebeu que está com sinal, sintoma que pode ser dengue, procura a unidade mais próxima e não espera o sinal e sintoma agravar, porque a ideia é percebeu, está com dengue, agir o manejo de forma precoce para que os riscos de mortalidade sejam minimizados. E assim, encerramos o 4º episódio da série especial sobre a epidemia histórica de dengue que vem atingindo a região neste ano. No próximo e último episódio, você vai conhecer as medidas de contenção adotadas pelo governo federal que estão sendo aplicadas em Santa Bárbara do Oeste. Todos os detalhes serão apresentados pelo repórter João Victor Viana. Felipe Gomes, para a TV Todo Dia.